E olha só, sai de cargo público, cai na biomedicina e agora tá indo para a questão de ser comissário de bordo pela Emirates. Para mim isso é uma confusão imensa, mas você tem que escolher e não ficar pulando de galho em galho. Turney, Fale Comigo, um novo quadro onde individualmente faremos análises de perfis, histórias e quem sabe essa pode ser a sua história aqui também. Então a gente vai analisar individualmente, mas sempre pensando que muitas outras pessoas também têm essas mesmas dúvidas e questões. Então a gente vai falar sobre oportunidades para morar fora, estratégias, carreira internacional, vida, conselhos, dicas, tudo mais o que a gente sempre fala nos nossos perfis individualmente, mas agora aqui eternizado nesses vídeos. Hoje então estou aqui com o caso da Poliana e eu vou ler e analisar, né? Vou ler a carta, o e-mail que ela nos mandou e vou analisando com vocês para vocês também extraírem aprendizados. Oi, Turney! Estou aqui para concorrer à análise de perfil. Vou contar um pouco da minha história. Meu nome é Poliana, tenho 24 anos. Então, uma pessoa novinha aí, tá no início da carreira, 24 anos, quando a gente tá se formando na faculdade, né? E há 5 anos atrás, me tornei concursada na prefeitura da minha cidade. Opa, tô sentindo o ar da estabilidade. Concursada, prefeitura da minha cidade, as chances de sair de lá são baixas, né? Nada melhor do que um salário fixo, mas vamos lá. Por ser meu primeiro emprego e um cargo público, eu não tenho experiência com processos seletivos. Normal, nunca fez um processo seletivo porque ela é concursada. Não tenho experiência com processos seletivos, entrevistas e currículos. Eu não sei se você sabe, Poliana, mas a gente não sai da faculdade tendo experiência com processos seletivos, entrevistas e currículos. Isso tudo acontece durante o desenrolar da nossa vida profissional. É meio que o passado que vai empurrando a gente, não o futuro que puxa, né? Então a gente vai lá, aplica para as vagas e aí alguém entra em contato com você e aí você vai para a sua primeira entrevista, mas é o processo como é utilizado no mundo inteiro, com algumas poucas variações dependendo de empresa para empresa, mas via de regra, processo seletivo é sempre a mesma coisa. E o que eu acho interessante é que na escola, na universidade, ninguém nos ensina sobre processo seletivo. Essa é uma das missões da Turney, ensinar pessoas sobre processos seletivos porque é técnico. O processo seletivo ele é técnico. É lógico que existem fatores psicológicos que influenciam muito, tanto na entrevista quanto no processo. Mas, via de regra, você tendo a base técnica do processo seletivo, as tuas chances de passar por ele e ser aprovado são muito maiores. Continuando a história. Eu trabalhava em uma central de vagas do SUS. Tenho funções de recepcionista, administrativo, mas não tenho nenhuma perspectiva de crescimento. Inclusive, muita gente que trabalha em setores públicos passa pela mesma questão aqui da Poliana, de falta de perspectiva de crescimento. Por isso é muito bom quando a gente toma a decisão, talvez depois do casamento, né? A maior decisão da nossa vida é o que a gente vai ser da vida. Mas a boa notícia é que, ao contrário do que é o casamento, a nossa profissão a gente pode mudar. Eu sempre costumo dizer, né, que a gente não é a nossa profissão, a gente está a nossa profissão. Então, se de repente você não tinha conhecimento na época, você nem pensou, você estava no modo sobreviver, e aí alguém te comentou desse concurso, você foi lá e fez e tal, o tempo foi passando, e o tempo no início da nossa carreira, ele passa muito rápido, e aí quando você olha e fala assim, tá, peraí, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? É muito importante que pelo menos a gente crie essa consciência enquanto ainda é tempo da gente mudar. Ah, quanto tempo? Será que eu sou nova? Será que eu sou velha já para fazer essa mudança? Não existe regra. O melhor é, quanto antes, mais fácil vai ser para você se encaixar nesse novo mercado de trabalho, para você entender sobre as suas oportunidades. Então, para você que está se olhando aí falando, poxa, eu escolhi algo que não traz perspectiva para mim. É normal que a gente passe por isso, tá? E não é isso que deve te fazer paralisar e ficar infeliz pro resto da sua vida nisso, né? Como eu disse, o contrário do casamento, que a gente jura para sempre, né? A profissão não é para sempre. Você está a sua profissão e você pode estar uma nova ocupação muito em breve.
Continuando. Vou me formar em biomedicina no fim desse ano. E assim que conseguir meu diploma, quero seguir um novo rumo. Escolheu uma profissão da área da saúde e agora quer seguir um novo rumo, tá? Que faça eu me sentir mais realizada e completa. Eu já queria adiantar vamos lá, de antemão, que nem toda profissão vai nos fazer sentir realizada e completa. Mas existem profissões que tornam mais flexíveis os valores que para nós são imprescindíveis. Então, por exemplo, se para você um valor imprescindível da sua vida é a liberdade, existem profissões que dificultam que você se torne livre. Por exemplo, se você escolher de repente a profissão de ser professor, uma profissão médica que atende a critérios, especificidades e requisitos regulamentados de um país. Essas profissões elas são um pouco mais difíceis da gente conseguir atender o critério de liberdade, porque um professor não pode trabalhar de forma remota, por exemplo. Um professor não pode trabalhar de casa, ele tem que estar em sala de aula, salvo raras exceções que hoje é possível atendimento online, mas a gente sabe que a maior parte aí dos ensinos são físicos em sala de aula. As funções também de saúde, elas são regulamentadas, então quando a gente pensa em escolher uma profissão, a dica que eu dou, o conselho que eu dou, e eu sei que pessoas falam disso de forma diferente, mas escolha algo que vá de encontro aos seus valores que você preza na sua vida, porque depois é difícil você mudar. Então, se você de repente escolher a área da saúde, mas você ama viajar, você sabe que a tua rotina vai ser de hospital e que você tem curtos períodos de tempos de férias, não é possível você trabalhar remotamente, ou seja, você vai conseguir viajar poucos dias do ano e não atende o teu critério essencial, que é o de viagem. Então, nem sempre a gente vai estar muito feliz e realizado no que a gente faz, só que se aquilo ainda vai contra todos os valores que a gente quer para nossa própria vida, vai se tornar muito mais difícil, vai ser muito mais desgastante e sacrificante. Continuando. Sonhei por um tempo em me tornar comissário de bordo pela Emirates, mas a minha experiência de trabalho atual me prende um pouco, já que eles exigem experiência com Customer Service, que é atendimento ao cliente, Hospitality. Bem, Poliana, você começa falando que você é concursada e trabalha na prefeitura da cidade, cargo público. Depois você foi trabalhar em uma central de vagas no SUS, ali como recepcionista. Você está terminando uma faculdade de biomedicina e agora você coloca em questão uma outra profissão que é a de comissário de bordo pela Emirates. Eu vejo aqui uma confusão que hoje é normal no meio de tanta informação e oportunidades que as pessoas vivem. Antigamente, como é que era? A gente escolhia a profissão de acordo com o que a faculdade tinha ali de cursos. Não era assim? Quanta gente aí da minha geração escolheu a sua profissão porque a Unisquina aqui perto da minha casa tem esse curso, aí eu vou fazer. Quem sabe ali faço direito, todas as faculdades praticamente têm direito, por isso tem tantos advogados. Ou a gente escolhia a profissão na época, Na minha época eu fui muito assim, pela onda, Tipo, engenharia é a profissão do futuro. Vou fazer engenharia, pelo menos eu tô garantida. Às vezes a gente escolhe a nossa profissão de acordo com a nossa própria família. Todo mundo é médico, eu escolho ser médico, por exemplo. Hoje em dia temos muitas possibilidades. O negócio mudou, graças a Deus, A gente tá evoluindo como humanidade. Então existem muitas faculdades, muitos cursos, coisas diferenciadas pra gente escolher da nossa própria vida, inclusive a de não fazer a faculdade. E aí a gente acaba caindo nesse mundaréu de informação. E olha só, sai de cargo público, cai na biomedicina e agora tá indo para a questão de ser comissário de bordo pela Emirates. Para mim isso é uma confusão imensa, é uma crise existencial de não saber o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente menos deve fazer é acrescentar informações ou acrescentar oportunidades e possibilidades. O que eu digo para você? Independente do que você for escolher para tua vida, tenha poucas possibilidades e pesquise a fundo sobre elas. E queira ser bom em uma só. Não adianta querer ser bom de tudo um pouco na vida, porque aí você vai ser que nem pato, Nem nada, nem voa, fica ali, um patinho ali. Inútil. Não dá pra gente crescer na nossa vida, não dá pra gente se desenvolver profissionalmente, não indo a fundo
no tema que a gente se propõe a fazer. Não existe espaço para profissionais medianos que se confundem com várias profissões e mudam toda hora, e agora é isso, quem sabe aquilo. Não tem espaço para isso. O mundo carece de pessoas boas. O mundo carece de profissionais que entendem do que estão falando e que vão até o fim. O mundo carece de boas costureiras que não vão errar na hora de cortar o vestido. O mundo carece de bons médicos que, de tanto verem inúmeras amostras de pessoas e casos, sabem de forma muito mais fácil e natural acertar no diagnóstico e no medicamento. O mundo carece de bons mentores que mentoram há anos sobre aquele assunto e que, pela experiência, conseguem trazer direcionamento e encurtar caminhos. Então, toda vez que a gente fica adicionando possibilidades, você não fica bom em nada, porque você tá atirando para tudo que é lado. Então, assim, Poliana, senta e pensa, reflete sobre a tua carreira atual. Se você já tomou a decisão de mudar, beleza. Agora, sair da biomedicina e ir para a carreira de comissária de bordo é uma mudança muito grande. E você ainda tem tempo de se tornar a melhor comissária de bordo da Emirates. Você ainda tá com tempo para fazer isso. Você ainda tem tempo de se tornar a melhor biomédica do Brasil, do país, não sei, da tua cidade. Você pode realmente impactar a sociedade com o seu trabalho. Mas você tem que escolher e não ficar pulando de galho em galho, pesquisando e vendo o que a fulana fez, o que a ciclana fez. Pensa no que você quer para o teu futuro, de acordo com os teus valores, do que é primordial para você e para sua vida. Se de repente o teu sonho é ser mãe e ter família, veja, eu sei que a vida de uma comissária de bordo, ela não é fácil. Ela se divide muito entre viagens, longos turnos, tá toda hora em movimento, não consegue estabelecer rotina na própria vida. Então pensa que você está com 24 anos, em 10 anos você pode querer ser mãe, e aí você ficou aí 10 anos da sua vida dedicada a uma profissão que você não vai mais conseguir levar. Não tô falando que quem é mãe não consegue ser comissário, tem várias mulheres que conseguem fazer isso e homens também, mas a gente sabe que se esse é o teu sonho, ser mãe e dedicar-se à sua casa, aos seus filhos, vai ser muito difícil que você faça isso com essa profissão. Então esse é o X da questão que eu gostaria de chegar aqui. Continuando. Tenho inglês avançado, mas penso que minha experiência é rasa, já que quero seguir para uma área diferente da minha de formação. Então aí a gente vê que tá, além da crise de confusão, tem uma crise de confiança. Tá falando que a experiência é rasa. A tua experiência é de pouco tempo, mas nem sempre é raso, né? Você tem que pensar o quão intenso foi esse período e todas as habilidades que você desenvolveu e saber reconhecê-las e não julgar que a sua experiência é rasa só porque não são anos lá no teu currículo. Até porque tem gente que passa 15 anos fazendo uma função e continua sendo raso, né? Não se aprofunda naquilo. Bom, vamos ao como, né? Eu consigo, ainda estando no Brasil, me candidatar para uma vaga? Aí a pergunta é, qual vaga? Da Emirates? De biomédica? Com transição de carreira, porque como isso ainda não tá claro para você, você nem conseguiu colocar aqui. Em adicional, minha irmã mora nos Estados Unidos há 4 anos, então eu tenho um porto seguro por lá. Ok, já colocou Estados Unidos aqui na história. Mas não tenho preferência de país. Pronto. Queria ter contato com clientes e talvez até aprender um terceiro idioma. Como eu faço? Turney, fala comigo e um emoji de tristinha. Estou sem rota. Com muito carinho, Polly. Bem, vamos lá, Polly. A primeira questão aqui é você de fato pensar no que você quer para o seu futuro, tá? Então isso tudo que eu falei leva em consideração. Pensa quais são os valores inegociáveis para você e de acordo com isso, escolha a sua profissão, tá? Você ainda é nova e você tem um mundo pela frente. Mas mesmo que você talvez esteja assistindo esse vídeo e já não seja tão nova assim como eu, já tenho 31 anos, eu mudei de rota fazem 2 anos, né? Não faz muito tempo. E mudaria quantas vezes fosse preciso, desde que isso atendesse os valores essenciais da minha vida, que eu quero obedecer, que é uma vida de liberdade financeira e geográfica, né? Trabalhar de qualquer lugar do mundo e poder me sustentar e prover para minha família da forma como eu sempre desejei. Esses são os valores inegociáveis para mim.
Então você precisa pensar para você o que é inegociável e escolher a sua profissão de acordo com isso. Dito isso, depois de escolher a sua profissão ou a nova carreira que você quer seguir, e às vezes você não sabe exatamente qual é o tipo de vaga, mas você sabe que é de repente trabalhar numa empresa em funções administrativas que eu possa trabalhar remotamente, ou para mim o essencial é lidar com clientes, não importa qual seja o tipo de atividade, porque aí você pode trabalhar em lojas, você pode trabalhar num avião, você pode trabalhar de inúmeras formas que você tem contato direto com o cliente. Então pensa nisso, escolhe pelo menos uma área, um caminho para seguir. Depois disso, é importante você escolher o país. Não ter preferência de país é bom e ruim ao mesmo tempo, porque quando você não tem nenhuma pequena preferenciazinha, o mundo inteiro tá aqui para te servir. Então fica muito difícil a gente pensar. Você colocou Estados Unidos, de repente você já pensa em Europa, mas até se a Ásia. Então assim, você precisa pensar qual é o estilo de vida que você quer atingir na sua vida também. De novo, o que é primordial ou não para você, porque a Europa é muito diferente dos Estados Unidos. Só um exemplo. Estilo de vida, mentalidade, cultura, tudo é muito diferente. Lá nos Estados Unidos, a banda toca diferente, é uma cultura mais consumista, meritocrática, por isso que as pessoas conseguem ganhar altos salários nos Estados Unidos, porque a meritocracia lá é cultural, né? Aqui na Europa é totalmente o oposto. Aqui, menos consumismo e muito mais preservação da qualidade do tempo. Então, às vezes você não tem o melhor salário, mas você vai trabalhar das 8 às 5 com as funções bem estabelecidas, sem ninguém te ligar no final de semana, podendo gastar o seu tempo de forma mais qualitativa. É isso que se prospecta aqui na Europa, né? Aqui o transporte é bem desenvolvido para que as pessoas sejam mais livres para se transportar dentro da própria Europa, ao contrário dos Estados Unidos, que as pessoas têm o hábito de comprar carro, casa, é bem parecido com o Brasil nesse aspecto. Então pense o que você quer da sua vida fora do Brasil. Isso também vai ser muito interessante para você conseguir dar um norte aí para você que está totalmente perdida. Então, vamos lá. Não tem como a gente tirar um plano do papel se ele não está no papel. Primeiro de tudo, reflete sobre a sua vida, depois escolhe o país, reflete sobre a área que você quer trabalhar, depois você escolhe o país onde você quer ir e aí você vai afunilando. Uma vez que você afunila, você consegue colocar esse planejamento no papel e dar um norte, porque só é possível a gente fazer uma mudança de país quando a gente vai pesquisar a fundo sobre aquela área, sobre aquela vaga, sobre aquele país, porque é uma mudança complexa que envolve vários fatores de adaptação, de novo trabalho, de ganhar dinheiro, de conhecer pessoas. Então, se você não conseguir focar num país, numa região especificamente, é muito difícil que você consiga aumentar as suas chances de conseguir um trabalho fora do Brasil. É lógico que você pode conseguir este trabalho aplicando tanto para oportunidades de estágio direto do Brasil, porque você tem menos de 30 anos e é uma excelente porta de entrada, ou de repente, dependendo da área que você escolher, você pode vir com visto de estudos para a Europa. Poxa, eu vou fazer, está se formando em biomedicina, se escolher uma nova área, você pode fazer uma especialização aqui, ter esse título de uma universidade europeia no teu currículo vai te ajudar muito a se ingressar no mercado de trabalho, e uma vez que você está aqui com visto de estudos, você pode trabalhar, aplicar para empresas e enfim, não precisa nem voltar para o Brasil mais para trocar para visto. E a Europa como um todo, ela é muito aberta para isso, ao contrário dos Estados Unidos, que é caríssimo estudar. Aqui na Europa é muito barato estudar, inclusive muitas pessoas conseguem fazer isso de graça. Já se você quiser trabalhar na sua área aqui, que é a área biomédica, você provavelmente vai ter que recorrer à revalidação de diploma. Mas se você quiser trabalhar em áreas administrativas de empresa, muitas áreas e vagas, como por exemplo Customer Service, Customer Support, não exige pré-requisito de formação. Você pode ser formado em qualquer área ou às vezes nem ser formada, mas ter experiência com aquilo e já é o suficiente para você passar nessa oportunidade, assim como vários outros alunos conseguem ter sucesso. Poliana, a gente te deseja então muita sorte no seu planejamento e mais uma vez, afunila, foco para você conseguir determinar aí quais são os próximos passos da sua carreira, para que você consiga finalmente se realizar também nisso, né? Porque cada dia que a gente acorda para trabalhar, que a gente não tá vivendo a nossa essência, num ambiente que não nos faz bem, a gente tá perdendo o nosso tempo de vida.
que é nosso bem mais valioso. E eu espero e desejo aí todo o sucesso do mundo para você. E se você precisar da nossa ajuda também, você que está assistindo, ou até mesmo você, Poliana, basta clicar no link da descrição desse vídeo que a gente sempre tem novidades e uma equipe de suporte para oferecer soluções individualizadas para tudo o que você precisar.